Samuel, depois que os israelitas venceram uma batalha contra os filisteus, disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos ao último dia do ano, pela graça e pela misericórdia do Eterno. Então é assim, a hora da gente dizer isso. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Tempo da gente parar e refletir um pouco acerca de tudo que Deus fez por nós durante o ano. E tempo de clamor pela nova caminhada que vamos iniciar. E nós vamos encerrar o ano com a ministração da palavra pelo Oswaldo. Oswaldo teve um tempo ausente, né, Oswaldo? E quis Deus que no último dia do ano, no último dia da minha gestão à frente da EBD, o Oswaldo fosse dar aula e para responder um questionamento muito importante que um dia fizeram para o Senhor. Alguém perguntou para Jesus assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? É essa indagação que nós vamos estar averiguando hoje. E para isso, Oswaldo, nós vamos orar. Vamos clamar a misericórdia do Eterno para que esse seja um tempo especial para nós, hein? Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, meu Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Deus que nos trouxe até esse momento da nossa história. Tu és o Deus que nos conduziu durante esses anos todos da nossa vida até aqui. E por isso te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos porque nós não teríamos condições de fazer isso sozinho. E agora, Deus, eu quero te agradecer especificamente pela vida do meu irmão Oswaldo. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de nessa manhã abrirmos a Tua palavra, conversarmos acerca dela. E eu queria pedir, por favor, que o Senhor estivesse à frente dessa aula. Por favor, abençoe o Oswaldo, Pai, que tudo o que ele fale venha da parte do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, bom dia. Estamos aqui, como ele disse, para essa última aula, e é um tema. Deixa eu colocar. Para cá. Desculpa aí a falha. Pois é, mudaram? Muito bem, irmãos. Foi bom para descontrair essa situação aí. Então, a lição de hoje trata-se desse assunto que são respostas divinas para o questionamento humano. O tema é: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Encontra-se lá em Mateus 18, 21 e 22. E depois segue uma outra parábola que Cristo também falou sobre esse assunto naquele momento. Muito bem, eu até estou achando que por ser a última aula, né, se tratar desse tema muito interessante sobre o perdão, que sabe, a gente pode estar refletindo sobre isso nesse momento. Esse o último dia do ano e começamos a virar um ano novo, mais aliviado, né? Aliviado, né, nessa questão do perdão. Bem, então vamos começar lendo essa passagem em Mateus 18. Eu gostaria que pessoas me ajudassem aqui. 18, vamos ler esses versículos de 21 e 22. Aliás, eu vou ler esse versículo para nós pedir para os irmãos, depois eu cooperar com outras leituras. Então, nesse texto, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? É o título. Diz o seguinte, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Perguntou Pedro.
Então Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Alguém já fez essa conta aí, 70 vezes 7? Quanto é que dá? 49 mais um zero, 490. Será que alguém aqui pode levantar a mão que já perdoou o irmão 490 vezes? Muito bem. Isso, evidentemente, Cristo está falando uma coisa assim exagerada, sempre que colocou nessa situação os problemas, respostas dele. Mas ele quis dizer que não tem limite para isso. A questão de 7 vezes era lá nas leis mosaica de Moisés que se disse. Então, ele veio exagerar nessa resposta que ele falou, 70 vezes 7. Irmãos, vamos dar uma olhada no contexto desse trecho aí. Ele começa antes, Cristo com os discípulos, né? Ele coloca como se deve tratar ao irmão culpado. Ele fala um assunto assim. Eu pedi para alguém ler para mim, do 18, do 15 ao 20. Alguém quer ler? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Muito bem. Aí depois ele completa: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Irmãos, percebe aí que é uma questão de disciplina eclesiástica, né, que vem acontecer se houver alguma coisa na igreja que tem que se aplicar alguma disciplina. Isso foi muito comum nas igrejas mais antigas, se usava muito esse método. Hoje, usa-se muito pouco. Não é que usa muito pouco, tem usado outros métodos, né, que não tem bem esse aí. Tem igrejas, certos segmentos, que têm trabalhado em cima disso. Mas é essa questão de justiça. Justiça, tratando da disciplina eclesiástica. Daí, aí ele perguntando quantas vezes... Aí Pedro pergunta quantas vezes devo pecar. Em seguida, Cristo conta uma parábola. Eu queria que alguém lesse para mim, então, essa parábola de 21 até 35. Vamos completar essa parábola para a gente entender bem. Aí ele vem falar sobre a misericórdia. Quem podia ler para nós aí nessa sequência aí? 18, 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo, no começo, trouxeram que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos do empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Até o 35. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou o ex-companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse:
empregado miserável. Você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Muito bem. Aí ele se tratou de misericórdia, que ele, o rei, o senhor, no caso representando Deus, teve daquela pessoa. Ele repetiu-se o caso, o outro pedindo para ele não teve, não perdoou, não teve misericórdia. Na aula passada o pastor falou sobre o talento, o preço desses talentos. A dívida aqui era enorme. 10 mil talentos é uma coisa impagável, não se paga isso aí. Seria hoje mais de um milhão de reais, né? Porque, pelo que consta, um talento vale 6 mil denários, cujo denário representa mais ou menos um dia de trabalho. Então, a dívida desse conservo, desse cidadão, era uma dívida pequena praticamente. Mesmo assim, ele não perdoou e fez o que fez e agiu sem misericórdia. Aí, ele foi chamado, evidentemente, conforme a parábola, e o senhor, o rei, no momento, o chamou e o castigou por ele não ter feito daquela maneira. Ele recebeu um perdão, uma misericórdia, e não teve misericórdia do outro. Então, Deus está mostrando aí, mais ou menos, a questão do perdão, dessa colocação. Eu gostaria de abordar nesse assunto sobre o perdão, quantas vezes perdoar meu irmão. Eu queria abordar um assunto assim: será que nós, quem vai perdoar, está preparado para perdoar? Está em condições de perdoar? Porque não é só uma questão de pedir perdão, aceitei, virou uma coisa muito mais complexa do que isso. Isso me lembra, assim, a questão, por exemplo, a saída do povo hebreu do Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto se purificando espiritualmente e purificando para que eles chegassem na terra prometida em condições espirituais de assumir aquela terra. Eu faço analogia ao nosso perdão. Para nós perdoarmos, nós teríamos que ter essa condição, temos que estar em comunhão com Deus, estar bem preparado também para isso, não é mesmo? Quando os hebreus entraram na terra prometida, eles não tinham rei. Ficou mais ou menos 300 anos, que foi chamado período dos juízes, né? Então, toda vez que havia um problema, Deus levantava um juiz de alguma das tribos, eles se reuniam e agiam contra algum invasor, algum problema que tinha nessa área militar. Então, irmãos, assim, toda a história de todos os juízes, você vai ver que foi levantado um juiz. Quando você pegou uma pessoa, criou-se um exército e foi combater. Eu acho que houve um preparo espiritual daquele povo, para eles entenderem o que eles estavam errados. Se aquilo houve lá, já foi por causa de um castigo que Deus lhe fez. Eles, então, tiveram aquele preparo, para depois reunirem e assumirem um exército, e Deus ajudava nos combates. Então, nessa analogia com isso, eu queria colocar assim: será que a gente vai perdoar? Nós estamos preparados para perdoar também? Nós merecemos perdão? Como é que funciona isso? Simplesmente, a pessoa me ofende, você não gosta, a pessoa vem e te pede perdão, pedir perdão e pouco. Vamos colocar na nossa prática hoje aqui. É muito comum, pessoas às vezes, ou não gostar do outro, por alguma razão, ou por alguma palavra, por causa de uma briguinha dos filhos. O que acontece? Não se pede perdão, não se perdoa, mas também não se conversa. Mas também se desvia. Um está aqui, sai por lá, outro sai por aqui. Isso também acontece na vida real. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, o que falta de nós é esse preparo que nós temos, que tem que ter para viver nessa vida de amor, nessa vida que Deus nos deu, de forma que a gente possa estar sempre, de alguma maneira, assim, em comunhão com Deus, para a gente ter essa situação favorável. Muitas coisas acontecem, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu estive dando uma folheada aqui
nesse diário novo, presente diário novo, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi logo no prefácio aqui, logo no começo aqui, que eu tive lendo, o primeiro parágrafo. O que é que eles dizem aqui? Não sei se o irmão tem curiosidade de ver ler esse prefácio. Então, ele diz o seguinte: vivemos no nosso país um crescimento sem precedente das igrejas evangélicas. No entanto, teimosamente, o Brasil não muda. Das menores cidades às grandes metrópoles, vemos uma explosão de violência, drogas, corrupção e, acima de tudo, destruição das famílias, de uma forma nunca presenciada no passado recente. Se a nossa nação não está evangelizada, tão alcançada, por que não vemos mudanças? Então, diz que era 5% dos evangélicos, não muito longe. Passou para 10, passou para 20, passou para 30 agora. Devia ter mudado o país, não? Devia ter mudado o país. No entanto, não mudou, piorou. O que aconteceu? Será que as pessoas realmente estão convertidas? Será que realmente estão prestando verdadeiro culto a Deus? As pessoas estão tendo um relacionamento certo? As pessoas estão vivendo uma situação coerente com a palavra de Deus? Eu queria pôr liberdade. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, acrescentar, isso seria muito bom. A gente tem hoje no mundo a experiência da Coreia, não é? Aquele país que nos últimos 35 anos deu um show de desenvolvimento. Apesar deles não serem originalmente de formação cristã, o controle da nação político é feito por pessoas que têm Cristo como Senhor. Nós deveríamos incentivar mais os nossos jovens para pensar em carreira política, porque nós poderíamos ser a maioria. Se o que estiver lá em cima for servo de Satanás e não servos do Senhor, o nosso número em termos de percentagem de evangélico vai significar muito pouco. Nós temos que ter líderes que coloquem em prática os ensinos bíblicos, que é o que está faltando. Muito bem. Em função desse grande número de evangélicos, nós temos muitos deputados evangélicos. Temos senador evangélico, temos prefeito evangélico, governador diz que foi evangélico. Tem uma bancada evangélica no Congresso. Tanta corrupção, tanto problema, tanta coisa errada que se correu lá, muita gente presa. Cadê a bancada evangélica? Denunciou alguma coisa? Falou alguma coisa? Fez alguma coisa? Tem até preso. Irmãos, então é isso que eu quero. O que a gente deve selecionar são a diferença entre o trigo e o joio. Em qualquer igreja a gente vai verificar que existem pessoas que são membros de igreja, mas não são servos de Jesus Cristo. Infelizmente, o que a gente está vendo é isso aí. Concordo com o senhor. Nós temos que... Então, é isso mesmo, porque eu queria dizer que essa condição do perdão, nós tínhamos que estar bem com Deus, né? Tá bem, a última lição aqui do diário fala sobre quando fala o Provérbios, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ser sábios para viver isso aí. Então, eu me lembro, lá, 60 anos para trás, que eu já estou bem chegadão lá, deputados, que eu via pessoas mais velhas comentar, deputado fulano de tal, deputado federal, está representando numa comissão de educação, numa comissão de alguma coisa, eram pessoas de crédito. Eram pessoas de bastante crédito, eram os políticos, que eram poucos naquele tempo, mas representava bem. Não só a situação evangélica, representava bem o país, no caso. Bem,
nós não somos políticos, não sei se vamos ser, mas essa questão, estou só citando o exemplo de que nós estamos longe da realidade. Estamos longe, sim. Quantas vezes devemos perdoar? 499 vezes. Muito bem. E nós? Temos condição de perdoar? Nós estamos em condição? Nosso espírito, nossa vida está em condição de perdoar? Irmãos, é mais ou menos isso que eu queria colocar esse tema nessa situação. O perdão e quem recebe quem perdoa e quem recebe e quem pede perdão. Quem recebe o perdão, muito bem. E quem aquele que perdoa também teria que estar em condições, porque a gente vê em muitos meios, não só, vamos falar logo em meios evangélicos e tal. Eu tenho experiência suficiente para falar para vocês que sempre houve problema, tudo bem. Está certo que quando Cristo falou assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, aqui dentro, não sei quem é quem não é quem. Então, mas nós aqui dentro temos que nos esmerar, temos que estar melhor na nossa vida, pensando nisso aí. Não é uma questão de pedir não só o perdão, mas no relacionamento, na conversa, na resposta, suave, está sempre disposto a trabalhar e tal. Essa é a condição que nós temos. Daí, sim, viria essa situação do perdão, não é? Mas eu só queria colocar alguns versículos só sobre o assunto, que está mais ou menos, que a gente podia falar sobre ele nesse assunto aí. Eu escolhi um aqui. Hã? Tá ligado? Obrigado. Lá em Marcos, esse versículo 11, 25, o que ele vem a dizer? Está escrito lá, né? Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Muito bem. E claro, né? Muito bem. Esse trecho em que Jesus está conversando, ele cita essa questão do perdão também. Como existem vários textos, eu escolhi alguns textos só. Essa colocação do perdão. Lá em Mateus 5, se o irmão pudesse alguém pegar, Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. É um exemplo desse, só para a gente completar esse versículo aqui. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque a gente, irmãos, às vezes, mesmo sem querer, de alguma maneira, a gente acaba ofendendo alguém, né? A gente, de repente, você não só na igreja, como na sua vida particular, na família ou no trabalho, alguém vira um bico para você, o que será que eu fiz, né? O que será que eu fiz? Muitas vezes você não percebe o que fez, né? Então, Cristo falando em Marcos, aí Marcos relata essa questão aí. Mas lá em Mateus, em 5, 23 e 24, ele aborda um outro assunto, né? O assunto daquele sobre lá no Sermão do Monte. Alguém podia ler para mim então aí? Mateus 5, 23 e 24.
Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Muito bem, irmãos. Aí, essa colocação é mais interessante ainda. Vocês veem como é que Cristo coloca essa questão da ofensa, né? Para você estar mesmo preparado para isso. Ele chega a esse ponto de você for fazer uma oferta, quer dizer, se você não está legal, não está em situação com Deus em dia, Deus não vai aceitar a sua oferta. Então, que se deixa a oferta lá. O que ele fala? Você tem que fazer uma oferta com o coração em condições, né? O coração mas em comunhão com Deus. Para isso, nós temos que estar cumprindo. Agora, assim, bom, mas eu não vou pecar nunca, eu sou diferente. Não, nós continuamos pecadores. Só que temos, assim, a nossa consciência do pecado, de alguma maneira, conforme o plano de salvação, estamos no plano de santificação. Esse plano aí a gente, evidentemente, deve ter. Mas pelo menos, nós estamos reconhecendo o que a gente está fazendo e a maneira que faz. Então, antes da gente fazer uma oferta, alguma coisa para Deus, temos que primeiro acertar a nossa vida, nosso relacionamento, com quem quer que seja, de qualquer forma. Então, procuramos ser dessa maneira para a gente poder estar bem com Deus. Por isso é que eu estou colocando a situação do perdão. Não é a pessoa, você fez um negócio e vem te pedir perdão. Tá perdoado. Não é só isso. Mas a pessoa também tem que estar em condição, senão não está valendo na nossa condição como nós vamos fazer. Ele levou. Mas agora ficou melhor, não vou errar. Tá bom. Irmãos, aqui em Lucas 17, 3, 4, ele vem mais ou menos, o mesmo assunto é o mesmo lá que nós lemos aí em Mateus, né? Ele chama de acautelar, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Irmãos, então essa outra versão, ele dá uma outra abordagem. Quer dizer, e continuando aí na frente, eu pedi para alguém ler para mim na sequência aí, né, Lucas 17, de 5 a 10. Quem que podia ler? Ele dá uma outra abordagem sobre a fé. No mesmo assunto aqui, Lucas faz um relato um pouco diferente da mesma situação. Né? Ele fala sobre o perdão que pede, né, que a pessoa pede para perdoar, né, não 7 vezes, se vier contigo, assim por diante. Aí ele vem citando, aí os apóstolos colocam de uma maneira diferente, entre Lucas 17, de 5 a 10. Alguém podia ler? Aumenta a vossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Muito bem, até 10. Essa colocação, então, os apóstolos colocam. Eles estavam preocupados com a questão do perdão, deles perdoarem. Então, como Cristo colocou, seria quase que impossível, né? Então, ele coloca, então, aumenta a nossa fé, para a gente ter mais condição de estar nessa situação, né? Aumenta a nossa fé para a gente ter condição de perdoar
condição de estar mais em comunhão com Deus. Daí Cristo fala aqui, conta a história da fé, o tamanho da mostarda, porque se tiver pouca fé é suficiente. É que eles não tinham nada, na verdade, né? Tanto é que no decorrer da história, irmãos percebem que lá na frente que eles vão realmente afirmar, realmente, depois até da morte de Cristo. Então, irmãos, essa colocação aqui vem em cima da fé, confirmando aquilo que eu estava falando a respeito de a gente não só perdoar, a gente tem que estar em condições de perdoar, tem que estar em condições de perdoar. O outro que eu pedi para colocar, lá em Colossenses, o apóstolo fala, coloca mesmo lá. Foi. Então, o apóstolo Paulo fala sobre esse mesmo assunto. O que ele vem a dizer? Suportável uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. A colocação é a mesma, de maneira que a situação de perdão é sempre a mesma coisa. O apóstolo Paulo confirma isso aí, né? Ele vem colocando depois as virtudes em cima disso aí, né? Ele vem colocando os comportamentos, né? Alguém está aberto nesse trecho aí? Colossenses 13. Colossenses 3. Para ler um texto, continuar lendo para nós. Leia do 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. É esse? Colossenses 3, é esse mesmo? 12. Ah, tá. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que versão é normal essa sua? Hã? A dela é NVI. É outra versão. É porque aqui o 12, eu queria chamar a atenção que ele fala assim, revesti-o, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Ele coloca antes do pedido do perdão. Daí que ele vem falar, suportável uns aos outros, né? Em cima disso. Aí ele vem, o apóstolo Paulo falando sobre as virtudes, né? As virtudes das pessoas para que esteja condição, misericórdia e tal, para perdoar as pessoas, né? Depois ele continua lá no... Mas na frente ele fala assim, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamado. Um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão de vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então, a mesma maneira que Paulo coloca, é essa situação de você estar sempre preparado. Então, como diz o provérbio, o princípio, o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Tem que ser sábio. Para ser sábio, a primeira coisa, tem que ter temor a Deus. Então, irmãos, essa é a mesma situação que o apóstolo Paulo coloca para isso aí, para que tenha-se as virtudes
para que a pessoa possa estar em condições de ter esse relacionamento, perdão e perdoado, não é mesmo? Vamos andar mais um pouco? Eu achei em João 1,9, 1 João 1,9. 1 João 1,9, pois lá. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu coloquei isso aqui porque colocar onde Deus se coloca no caso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque a justiça é uma questão, a justiça do mundo, a gente vê assim, né? Quantas pessoas injustiçadas, quantas pessoas que acontece o que não merece, quantas pessoas boas que padecem, quantas pessoas boas que morrem muitas vezes e acontece muitas coisas ruins na vida. O que nós podemos fazer? A não ser a justiça de Deus. É a nossa colocação que nós temos que colocar em muitos momentos na vida. Se não for assim, não teria que ter. E Cristo sempre colocou isso, o apóstolo Paulo sempre colocou isso. A justiça é de Deus. Ele que vai nos purificar e vai nos compensar. Tem um salmo lá que fala sobre porque os ímpios prosperam, né? Tem 30 e poucos. No fim ele coloca que tudo que aconteceu realmente, mas o que vai valer não é aquela questão da vida, ser rico, ser pobre, uma coisa e outra. O que vai valer é lá no fim. Lá no fim, quando vier o dia do juízo final, passarmos para outra vida, aí é que vai valer realmente. Quem realmente teve. Não importou ser rico e a maneira que ficou rico também, muito em consideração. Por quê? Porque não merecemos, porque não merecemos ser perdoados, mas pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo. Essa é a condição que nós temos, porque nós estamos crendo e aceitando e confiando na justiça divina. Tudo bem? Eu coloquei mais um versículo aqui. Pode colocar, para andar um pouco lá, menino? Isso, Mateus 6,12. Vocês percebem isso aí? Lá no Sermão do Monte, em que ele fala sobre o perdão, que é a oração dominical. A versão tradicional fala, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa dívida, evidentemente, dívidas espirituais, né? Não é, vamos levar isso do lado material, né? Irmãos, oração dominical. Esse texto aí fala sobre essa questão aí, justamente de perdoar, pedir perdão e ser perdoado. A oração dominical é difícil de se falar. Ela foi muito difundida, em outros segmentos, fala-se muito nela, mas lá mais um pouco para trás, a Igreja Católica usava muito no confessionário aquelas questão do... É o termo que eles usam? Não é castigo, não, tem outro nome. Penitências, as penitências. Então, eu vou te perdoar o pecado, dizia o padre, né? Você vai rezar sem Ave Maria e sem Pai Nosso. Então, essas duas coisas ficaram assim muito comum, muito falada. Mas não era bem a solução essa que a gente entende. Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas dizemos que a oração do Pai Nosso, esse verso aqui é o verso mais problemático. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, para você fazer essa oração, chegar até Deus, pedir perdão pelos seus pecados, daí essa oração foi Cristo que disse, Ele que ensinou. Como é que seria? Será que você tem perdoado as pessoas que fazem alguma coisa, que tem alguma dívida espiritual no caso?
É difícil, né? Às vezes eu vi uma pessoa que falava que eu nunca vou orar o Pai Nosso na minha vida. Eu já li aí, mas é impossível recitar o Pai Nosso e estar com a consciência tranquila, né? Porque realmente é um certo problema. A gente precisa ter coragem para dizer o Pai Nosso. Por quê? Porque no fundo, a gente mais omite os problemas do que perdoa, né? Omite, a omissão é uma fuga tremenda em tudo na vida, né? A omissão, foge, acabou, a fulano lá, então ele fica naquele canto e a gente não se cruza nunca. Se está lá na coisa, passa para outra porta. Estou citando aqui, mas não é que é uma amostra, mas o mundo inteiro é cheio de problemas, né? Todo segmento religioso é cheio de problemas, né? Não só no meio cristão, no mundo que não é cristão fora, e é pior ainda a situação. Eu tenho uma experiência assim, vou falar. Lá na firma, a gente lida com muita gente e vários problemas. Então, eu como administrador de obra e tal, eu fico ali, uma vez quebrou uma máquina, quebrou a segunda máquina, eu falei, puxa vida, deixa eu parar. Aí chamei e veio Expresso mecânico, estava perto, ele pegou, correu, eu estava no outro lado, arrumar aquela máquina. Eu falei, não, eu quero que você arruma aquela, porque essa aqui, eu tenho urgência, preciso dessa, mas não daquela. Mas já tinha começado, e xingou, falou, e fez um escândalo tremendo. Eu não sei por que ele fez aquilo. Eu até sabia que ele era de uma igreja também, cristã, pentecostal. Daí eu me irritei também. O que eu fiz? Falei, então, mandei ele sumir dali, não consertava nenhuma máquina, mandei ele embora. Aí liguei para a oficina e mandaram outro mecânico. Aí ficamos assim, meio estremecidos, né? Eu sempre passava na porta da oficina, ele estava ali. Aquilo me incomodava, é lógico, né? Um dia não tinha ninguém assim perto, falei, agora. Aí eu cheguei e falei, ô fulano, a gente teve aquele problema lá, mas você vê, é coisa de momento, a gente é cristão, então a gente não pode ficar assim, vamos esquecer isso aí, vamos ficar numa boa e tal, né? Eu parti para isso. Minha surpresa. Ele falou assim, não, para mim tá bom assim, que fique assim mesmo. Olha, a resposta que o cara me deu, o que eu vou fazer? Entende? Eu acho que a gente, nesse mundo, tem muito dessas trombadas também, né? E pode acontecer com a gente. Então, eu fiquei surpreso. E depois ele, por outros motivos, que eu não sei, ele acabou saindo da firma. Não sou mais dele, mas ele sempre virou a cara de mim por causa daquele momento lá. Então, é uma questão que você vê, irmãos, mesmo que você não queira, alguma coisa acontece. Então, é só Deus depois que vai nos confirmar isso aí. A gente precisa ler a Bíblia com atenção. Essa experiência que o irmão viveu. Tem um versículo que diz o seguinte: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre nós podemos ter paz, porque mesmo a gente fazendo o máximo, as pessoas não querem ter paz com a gente. Aí a gente não tem responsabilidade nisso. Uma outra coisa que eu tenho batido muito é que existe uma confusão muito grande. Amor não é sinônimo de misericórdia. Misericórdia é simplesmente um dos braços do amor. O outro braço é a justiça. Não é? A gente vê, estudando o termo que o irmão está colocando, dá a impressão que a Bíblia entra em contradição. Em certas coisas diz, perdoa 70 vezes 7, e outras diz, olha, se aquele cidadão fizer isso aí, não é? Você trata de puni-lo. É o problema da disciplina que a gente vê muitas vezes na igreja. Uma coisa é a gente perdoar, outra coisa é a gente conniver com o erro. A gente não pode conniver com o erro. A gente deve se basear na Bíblia. Só é possível ter capacidade de perdoar se a gente realmente está em comunhão com Deus, porque Deus é amor. Mas, em compensação, nós temos que ter a lucidez de colocar em prática todos os ensinos bíblicos, porque a Bíblia detalha tudo, para a gente não confundir amor com libertinagem, com passividade, que isso daí não é amor, né? Muito bem, é isso que eu estou colocando para os irmãos, essa questão da gente estar bem com a gente mesmo,
e com a sociedade, com a igreja, com a família e com Deus, principalmente. Porque se a gente não estiver, a gente cai em alguns erros, cai em algumas coisas que não pega bem. Mas sempre é problema, todo mundo tem a família, quem é que não tem lá um probleminha, um irmão com o outro, um filho com o outro, alguma coisinha sempre existe, coisa que não está ao alcance da gente. Você pode pedir para Deus, orar, que a coisa esteja bem, mas nem sempre ela está 100%. Sempre há um problema. Agora, essa questão do perdão é muito também individual. Só estou questionando esse perdão, que ele não seja um perdão vazio, que não seja um perdão que não venha representar nada, porque o perdão é muito importante para a pessoa que perdoa. Né? Eu acho que a pessoa que aprontou alguma coisa, pedir perdão é mais fácil. Tem pessoas que não aceitam isso aí, né? Irmãos, então, essa colocação que Cristo ensinou, essa oração do Pai Nosso, ela desenvolve em outros temas, mas eu acho que ela esbarra bem com a gente nesse 2 versículos aí, né? É nesse versículo. Perdoa nossas dívidas, assim que nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, antes de você pedir perdão para Deus, você tem para trás. Antes de você dar a sua oferta, não coloque vai acertar a sua vida lá atrás. Essa é a colocação. Né? Agora, quantas vezes devemos perdoar? Então, os apóstolos estavam com esse problema lá. E eles, então, questionaram, que foi um dos assuntos da lição de hoje, sobre essa questão do perdão. Eu acho que existe bastante passagem, o apóstolo Paulo fala muito sobre o amor, e outras misericórdias, sobre virtudes. Mas tem um texto em Romanos, gostaria que alguém lesse bem calmamente para nós aí, que é Romanos 12, 9 a 21. É um texto que vai falar sobre as virtudes recomendadas, que o apóstolo Paulo recomenda para os romanos. E essas virtudes, eu acho que eu queria resumir aí a nossa situação na igreja, na vida, no lar, no trabalho, em todo lugar que a gente estiver. A gente teria que estar com essas virtudes que Paulo nos dá para a gente estar bem. Aí sabemos que estamos bem. E vamos sempre lembrar desse trecho aí, quando tiver alguma bronca, você fala, vou ler lá. Será que eu não estou cumprindo as virtudes recomendadas para os romanos, que são para nós hoje também? A irmã vai ler então ali, Romanos 12, 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-lhe-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejas remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito bem, irmã. Então,
nós estamos observando aí, quer dizer, esse texto aqui não tem nem comentário, não tem que ver, ele já é explícito, claro, o que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Roma, no caso, colocando essas condições aí, né? Eu só queria lembrar ali que no 19 ele fala, não vos vingueis, porque essa vingança pertence a Deus, né? E ele fala, porque agindo assim com o inimigo, dando de beber, de comer para o inimigo, fazer amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. Entendi que isso aí é colocar coisas na cabeça dele que ele vai ficar envergonhado. Quer dizer, você está fazendo coisas que ele vai ficar com vergonha de você estar fazendo. Então, esse é amontoar brasas vivas na cabeça. Não te deixe vencer o mal pelo bem, mas vence o mal com o bem. Irmãos, então essa situação aí, não dar lugar para ira, a vingança pertence a Deus, é bem colocada nesse texto aí. É um texto que os irmãos percebem, ele em si já está claro e explícito. Eu tenho esse texto aqui como uma lição, como uma recomendação para a gente poder estar sempre lendo, estar sempre procurando olhar, será que tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo, que eu não estou obedecendo? Porque a gente, como diz, a gente procura se comportar, mas às vezes o velho homem dá uma escapadinha e faz alguma coisa, né? Você toma um pisão no pé, aí o velho homem já chega, né? Com aqueles elogios, né? Que se dá para o outro. No trânsito, por exemplo, é uma amostra muito grande do nosso comportamento, né? E acontece muita coisa, e pessoas às vezes falam umas coisas, você também dá outro elogio. Eu acho no trânsito, eu acho bacana, eu faço uma questão de dar-lhe sinal para o outro passar primeiro, e quando o outro agradece, isso me enche o coração de alegria. Mas tem pessoas que não olham, mete o carro, o comportamento é horrível no trânsito, né? Fila dupla, não há respeito, em lugares também de estacionamento, tipo supermercado, você tem uma vaga, se você demorar um pouco para entrar, o outro chega e entra na frente e quase bate o carro, é tanta coisa que acontece, mas eu acho que o trânsito é uma amostra do que o homem é ruim, que o velho homem é ruim. Então, a gente tem que lutar contra isso. Como? Não adianta brigar, não adianta bater, às vezes fala assim, principalmente motoqueiro, né? Vocês têm motoqueiro, é uma praga, né, que existe, né? Nós estamos no Canadá, que temos um neto que mora para lá, em agosto. Falei assim, o que mais você gostou do Canadá? Falei, o que eu mais gostei é que lá não tem motoqueiro. Lá não tem motoqueiro, beleza, uma benção lá no trânsito, lá sem problema. Então, evidentemente, não é só por isso, por causa do clima também, por causa do frio, né? Mas o motoqueiro, então, você vê onde que existe, onde é que está esses comportamentos. E isso parece que está piorando, né, irmão? Está piorando, interessante que não melhora, né? Porque, bem que a gente falou no começo, está aumentando a porcentagem de evangélicos, mas também está aumentando as coisas erradas. Quer dizer, então não está resolvendo muito. Precisamos repensar essa situação aí. Eu acho que essas recomendações de Paulo aos romanos sobre as virtudes, eu acho que é um texto interessante para a gente repensar e ver. Para depois a gente pensar no perdão, no perdoar, ou pedir perdão, ou perdoar. É uma situação assim que a gente tem que estar sempre em mente, pensando e agindo dessa maneira. Irmãos, eu cheguei até aqui, agora se algum irmão quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa, desculpa, às vezes a gente fala uma coisa muito forte, mas tudo bem.